Boa noite, irmãos. Vamos continuar o nosso culto nessa noite. É uma alegria ter cada um de vocês aqui, já membros dessa igreja querida, mas se eventualmente houver algum visitante, igualmente bem-vindo aqui entre nós e aqueles que estão a caminho, para que juntos nós possamos adorar, louvar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós vamos ler juntos o Salmo 138, de 1 a 5. Aliás, da maneira que nós vamos visualizar ali. No primeiro momento todos, depois o dirigente, depois novamente todos juntos. Salmo 138, de 1 a 5. Vamos ler? Vamos juntos? Vamos lá? Graças te dou de todo o meu coração, diante dos deuses a ti canto louvores, inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Todos, no dia em que eu clamei, atendeste-me, atentaste-me, fortalecendo minha alma. Todos os reis da terra te louvarão ao Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém, amém. Que texto lindo, né? Vamos cantar o hino 193. Eu quero pedir a irmã Ilcimar, que vai reger esse hino, junto com ela vamos louvar, vamos adorar maravilhosa graça.
Amém, irmãos. Pode sentar um pouco e vamos passar um tempo orando. Só que eu vou sugerir que você tenha uma pessoa ao seu lado, uma dupla, e ore com essa pessoa. Vamos fazer duplas. E uma oração objetiva. Se você não sabe o nome da pessoa, procure saber o nome e objetivamente se ela tem algum motivo de oração que você queira compartilhar. E ore então por ela. Nós temos um motivo de gratidão. A irmã Leninha, agora há pouco, tornou-se avó. Então, nasceu Lucas, com 3,7 kg. E aí eu já estou meio confuso, são 50 centímetros. Não é 50 mesmo, né? Que eu estava no telefone, chegando do Rio, e ela está muito feliz. Nasceu, foi 1,5 a cirurgia. Então, motivo de gratidão. A irmã Alba pede oração pelo seu filho Rafael. Ele está em Curitiba e precisa das nossas orações. Ore pelo Rafael. Coloque diante do Senhor a vida dele e a vida da irmã Alba também. Vamos então fazer esse momento em duplas de oração, pedindo ao Senhor que nos ajude. A irmã Alba vai tocar uma melodia aqui nesse momento, enquanto a gente ora ao Senhor. Tem aqui, Raquel, ajuda lá, tem 3 visitantes, vai lá aí, ajuda lá, né? Faz 2 duplas lá, porque aqui já tem uma dupla. Visitantes vêm aqui pela primeira vez, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Ore com elas, façam 2 duplas aí. Você vai orar com ele? Vamos sim, a gente está acertando os detalhes que estão Deixa eu orar com você, depois você acerta o detalhe. Pai, muito obrigado por estar aqui com teu filho, Everton, com sua capacidade tão grande de te servir, um instrumento, sendo uma referência, seu caráter, sua bondade, seu carinho comigo, sua família, seus ideais, seus projetos. Obrigado por fazer parte da história do Brasil, fazer parte também da minha história. Dar a ele cada dia mais vitória sobre todas as coisas. Que ele seja, continue sendo uma bênção. Em nome de Jesus.
Amém, irmãos. Amém. Deus te abençoe e te ajude. Eu quero lembrar, irmãos, o seguinte: a Raquel hoje está no seu curso no Rio. Todo mês, uma semana, ela passa lá, de segunda a sexta. Então, sexta ela já estará aqui, se Deus quiser. Na sexta-feira à noite, começa o nosso treinamento de evangelismo. Se você não pode vir no sábado o dia inteiro, não planejou, venha na sexta. O ideal é que você venha, inclusive, no sábado, que o treinamento é mais específico para aquilo que a gente quer. Quero encorajar você a vir ao treinamento no sábado. Pastor Jailton, de Niterói, hoje eu estive com ele, está empolgado. Ele vem dar o curso, é um homem extremamente usado pelo Senhor, e nós vamos avançar muito no evangelismo pessoal. Inclusive, os pequenos grupos, os céus, vão ser grandes ferramentas associadas a este treinamento do sábado. Mas na sexta, nós teremos também 2 palestras, que é Fundamentos Bíblicos da Evangelização e Evangelismo Criativo. Então, venha na sexta, e tanto quanto possível, venha no sábado, se inscreva, porque vai ser uma grande bênção. No sábado, participa quem se inscrever, porque nós temos um material para ser entregue, e tem que ser tudo isso planejado. Mas eu quero encorajar você a participar desse treinamento. Irmãos, que maravilha ontem. Pelo que eu estou tomando conhecimento, nós tivemos 7 pequenos grupos funcionando. Aliás, 6 ontem. 6 ontem. Na irmã Maria Heloísa, no irmão Oséias, na irmã Vilma, na irmã Silma, no Leonardo aqui e lá em casa. No irmão Oséias foi na Socorro, mas é o grupo do Braga ali. Então, 6 pequenos grupos. Eu não falei da igreja. Então, tendo a igreja, 7. Então 7. A irmã Alda teve ontem? Foi segunda. E o irmão Silas amanhã. Então, na verdade, nós já estamos com 9. A nossa meta era chegar a 10. Agora, o mais rápido, já estamos chegando. Então, o irmão Silas deve funcionar amanhã. Eles estão achando que a quinta era o melhor dia. Em função que vizinho à casa dele tem já uma célula na terça-feira de outra igreja, para não dar ideia de que estão concorrendo. Mas ele ia ver, inclusive, a possibilidade de repente também acontecer na terça. Então, irmãos, pequenos grupos, ferramentas especiais. Olha, cabe pequenos grupos em outros lugares aí, Centro, Vila Nova, Passagem, Praia do Siqueira, eu incentivei o André também em Iguaba. É um momento que a gente reúne a família, e a partir da família convida algumas pessoas. Ontem lá em casa foi uma bênção, uma maravilha. E o pequeno grupo não pode se tornar um grupo grande, vai perder a essência. É para a gente, todo mundo, conversar sobre o estudo e colocar em prática. Então, louve a Deus por isso, porque, se Deus quiser, nós vamos avançar em muitos outros. Também, irmãos, eu quero lembrar que na outra semana tem a nossa festa missionária. E, se Deus quiser, será uma grande bênção. A festa vai acontecer no dia 28, 29 e 30, sexta, sábado e domingo. Nós estamos planejando 50 prêmios doar para as pessoas. Dentre os prêmios, nós vamos doar um fogão de 4 bocas. Fogão de 4 bocas, novinho. Vamos doar 2 check-ups num laboratório particular. 2 check-ups. Glicose, triglicerídeo, colesterol, urina, ali, é normal, ali, completo ali, daquele sangue. Então, sangue, entendeu? 2 check-ups, um para cada pessoa. E já temos outros prêmios aí também separados, e vamos ter outros. Falei aqui dos melhores. Então, a nossa festa missionária
se Deus quiser, será uma grande bênção para todos nós. Tá certo? Então, fique ligado aí, venha para a celebração aqui do treinamento de evangelismo, que vai ser bênção. Inclusive tem um jornal ali, você pega depois do culto, há um testemunho do pastor Noélio, que é o autor das lições da EBD deste trimestre. Ele falou do treinamento que aconteceu na igreja dele em Caramujo, Niterói. Ele deu um testemunho no Facebook e nós incluímos nessa matéria esse testemunho dele. Tá bem? Então, vamos juntos celebrar o nome de Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, vamos em pé agora cantar o primeiro louvor, oferta de amor. E nesse momento a gente entrega motivos de oração, dízimos, ofertas, alimentos para os necessitados, o que você desejou entregar ao Senhor, trazer hoje. Você pode sair do seu lugar e vir aqui entregar envelopes no banco. Você pode pegar, preencher e trazer no altar. E também há fichas que você pode preencher o seu motivo de oração e trazer com alegria aqui para celebrarmos o nome de Jesus.
se sentar, igreja. A gente vai estar louvando agora um cântico que diz que mais do que a gente precisa do poder de Deus, da mão dele na nossa vida, das suas bênçãos, da sua proteção, a gente precisa do carinho de Deus, a gente precisa do abraço de Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e esqueço de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor. Não consigo viver longe de ti, Deus. Nós não conseguimos viver sem teu abraço, sem teu carinho. Pai, mais do que servos, Pai, somos teus filhos, Deus. Abraça-me, 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 com teus braços de amor. Abraça-me com teus braços de amor. Eu não posso viver. Você pode declarar para o seu Deus, igreja, para o seu Pai. Você precisa do abraço de Deus, você precisa do seu carinho, você precisa do seu afago. Longe do teu afago, Senhor, eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor, eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Continuar nos acompanhando nesse culto, Pai, que o Senhor possa estar nos usando, que o Senhor possa estar nos enchendo de Ti, Pai, fazendo aprender de Ti cada vez mais, Pai, te conhecendo de novo, Pai, te conhecendo a cada dia. Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, capítulo 11 de Hebreus. Eu falei aqui no início que 3 irmãs estavam ali no culto, Raquel foi lá orar. Paulo César veio me dizer que é Stephanie, Rosa, não é isso? Mãe e filha. Tem uma outra que, acho que ele não me falou o nome,
são bem-vindas. E Paulo César disse que tem uma comida deliciosa, é onde ele se alimenta lá, um restaurante. A Elaine também conhece? Eu ia dizer que pelo Paulo César a comida deve ser boa mesmo, porque, não é? Então, eu quero ter a alegria de conhecer. Depois, Silmar, pega o endereço lá, seja bem-vinda. Está aqui a Adriana também, Adriana, não é? Já veio aqui uma vez, é a segunda vez, seja bem-vinda. Há outro visitante aqui pela primeira vez? Não, então, que alegria vocês aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bem? Uma alegria. Augusto, te ver aqui também, hein, Augusto? Que alegria te ver aqui. Joguei futebol com o Augusto segunda-feira aqui, fizemos uma dupla. Não, mas nós dois era uma dupla, né? Era um trio, era um três, mas era uma dupla. Parecia quem? Alguém bom aí, ele é muito bom. Hebreus 11, irmãos, o versículo 13, e o 14, aí você fica com a Bíblia aberta, Hebreus 11, 13 e 14, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. Fique com a sua Bíblia aberta. Esse capítulo 11 de Hebreus é um capítulo clássico sobre a fé. E ele, de certa forma, orienta-nos sobre o sentido exato do que é fé. Mas não é sobre fé que eu quero pregar hoje. Eu quero pegar essa parte que nós lemos, 13 e 14, mas tendo como pano de fundo este capítulo, para nos encorajar a não desistirmos. Porque este capítulo, na verdade, é um encorajamento a não desistir. Na verdade, sem delongar nessa questão da fé, muita gente tem a fé como um elemento que pode ser acionado para solucionar um problema que enfrenta. E alguns chegam ao cúmulo de dizer que se você enfrenta um problema, se você está com uma situação, é porque você não tem fé. Isso não é verdade. A fé, segundo este texto e o sentido dele na Bíblia, é algo que o Senhor nos dá. Não dá só a gente que é cristão, não. Todo ser humano tem fé. Inclusive quem vai a uma esquina e coloca lá uns apetrechos, alguns materiais, e dedicam a uma entidade, aquela pessoa está fazendo como um ato de fé. E de repente, com um ato de fé mais intenso, se a gente pode fazer esta avaliação, mais verdadeiro também, do que a quem vem num templo. Logicamente que eu não estou acusando ninguém, mas aquela pessoa que vai a uma esquina, coloca lá um prato com alguns elementos, ela está ali como um ato de fé,
que ela tem no seu interior a fé. A diferença é que ela está concentrando, depositando a sua fé, não na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, e está concentrando naquilo que ela entendeu. Mas ela também tem fé. A fé é uma experiência na vida de todo ser humano. Então a fé é esse dom que Deus nos dá, para que, no caso agora eu falo da fé centrada em Cristo, a fé cristã, para que a gente não desista, seja encorajado a prosseguir, mesmo que a situação, a circunstância seja adversa. Então, ainda que o problema não deixe de existir, ainda que a situação se intensifique mais ainda, no sentido de trazer problemas e lutas e aflições, a fé permanecerá nos encorajando, crendo em Deus e sabendo que Ele está cuidando de tudo e que no final todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que o amam. Então a fé é muito mais do que um elemento para resolver problema. E então, com esse pano de fundo, nós somos encorajados a não prosseguir, a não desistirmos. E é isso que o escritor fala, quando ele diz assim: todos estes morreram na fé. Olha só, como é que acaba tirando essa ilusão de que fé é para resolver o problema. Diz que eles morreram na fé, eles sofreram na fé. E diz mais: sem terem recebido as promessas, eles prosseguiram, mesmo sem terem recebido algo de concreto. Eles não receberam uma bênção palpável, eles não tinham uma promessa concluída, porque ele está falando de pessoas que viveram no período antes de Cristo. Ele vai falar também de outros após este verso 13 e 14. Mas todos os que ele falou até então, ele diz, eles morreram na fé sem terem recebido a promessa. Eles não tiveram um elemento que podia ser medido, percebido, com os olhos físicos, com a vida, mas eles morreram na fé. Não desistiram, prosseguiram. E se você então voltar aos versos anteriores, você vai ver que ele vai dizer, por exemplo, de Abel, verso 4, de Enoque, verso 5, de Noé, verso 7, de Abraão, verso 8, esses aqui. Não sei se ele cita mais alguma pessoa aqui até, no 11, Sara, e depois ele prossegue e vai citar vários outros. Eles morreram na fé sem terem recebido as promessas, quer dizer, não desistiram da sua fé. Mas o escritor vai concluir, primeiro, eles viram de longe, vendo-as de longe, está no verso 13, vendo-as de longe. Havia uma promessa, a promessa de que o Salvador viria, havia um plano, um programa, foi-lhes apresentado. Nós temos mais privilégios do que eles, porque nós cremos não numa promessa que
acontecerá, ela já aconteceu. Nós cremos em algo que ainda acontecerá também, mas eles não tinham a presença na história de Jesus. Então, o desenvolvimento da fé daqueles irmãos e daquelas irmãs eram, na verdade, muito mais, diríamos, consistente do que o nosso. Nós temos algo mais palpável, porque nós cremos que Jesus já veio, cumpriu a sua obra. É como se o exercício fosse feito no sentido de que basta você olhar para trás um pouco, porque num tempo histórico Jesus veio, e eles não, eles tinham que olhar para frente, sem nenhuma perspectiva humana de que aquilo aconteceria. Eles viram de longe. Nós vimos de perto, nós vemos de perto. Como João vai escrever na sua carta, nós apalpamos, nós tocamos, nós experimentamos. 1 João, capítulo 1, nós vimos, nós testificamos. Esses da galeria de Hebreus não, eles viram de longe, distante. O que você vê daqui a 50 anos? Se você tem na casa de 30, 40, possivelmente você não estará aqui. Na média, você não estará aqui. Se você passou dos 40, a chance diminui bem mais. Hoje eu estava com o pastor Estevão, que é o presidente da Ordem do Brasil. João Marcos almoçou com a gente também. Pastor Heber, pastor Augusto. Pastor Augusto é o diretor executivo. E acho que só. Não, tinha também o pastor Felipe, que é o da Jubés. Nós almoçamos juntos. E o pastor Estevão me perguntou a minha idade. Ele falou, mas você é novo, já tem 25 anos de ministério? Você é tão novo? E eu disse, novo? Quantos anos, irmão? Você tem uns 40 e pouco? Eu falei, grava isso, João Marcos, não foi, João Marcos? Eu falei, grava isso aqui, por favor. Grave isso. Não é? E ele, eu falei, você tem 53. Ele, mas você está novo, não parece. Parecendo ou não parecendo, irmão, daqui a 40, 50, não é? Se eu for muito, quem está já com 50, não tem mais 40, 50, não, vai ter menos, na média. O que está enxergando lá longe? O que você enxerga lá longe? O que você enxerga? Alguns dizem que, em grande parte, nós somos aquilo que nós vislumbramos antes, que a gente enxerga antes, que a gente vê antes. Isso é verdade. Eu acho que foi Pelé que uma vez disse que ele sonhava com os gols. Acho que foi o Pelé. Ele sonhava. Como que ele ia fazer o gol? Isso tem uma relação muito forte. Logicamente que um caneludo, ele pode sonhar e ter até pesadelo. Não vai fazer como o Pelé. Mas ele dizia que ele via antes. E ele imaginava antes como é que ele ia fazer. E alguns chegam a sugerir que as pessoas que alcançam grande êxito na vida, antes, bem antes, elas veem o projeto em que estão envolvidas, mas veem o projeto completo. E isso tem um efeito realmente, isso tem um poder. Mas, meus irmãos, é muito mais do que isso. O que a gente está enxergando daqui a algum tempo? Longe, diz o texto que eles viam de longe, vendo de longe. E esse longe
não é uma distância, não é propriamente um tempo decorrido. Eles não tinham nenhum elemento para crer. Abraão, quando foi chamado, ele foi chamado no meio de uma verdadeira avalanche espiritual. Era um povo voltado para vários deuses. Seu pai era fabricante de ídolos. Está lá no Gênesis. Ele fabricava ídolos. Ele produzia isso. Então, o que significa para eles verem de longe? Eles viam sem nenhuma perspectiva humana. O que eles tinham no cenário era algo totalmente diferente. Mas eles viram de longe essa promessa. E olha, depois disso, eles creram na promessa, creram naquilo que estava sendo oferecido a eles. É preciso crer. Sem a fé, sem a crença, não se consegue. Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Crente. Tomé duvidou de uma promessa que estava muito mais perto do que a promessa que estava para Abraão, e para Noé, e para Isaac, Sara, Abel. Tomé estava muito mais próximo da promessa, e ele duvidou, e Jesus então disse para ele: não sejas incrédulo, mas crente. Quer dizer, creia, Tomé. E ele creu, porque ele não tocou em Jesus. A sua expressão é uma expressão de confissão, de assumir a sua condição. Deus meu, Deus meu. Ele não precisou tocar. Ele percebeu que faltou-lhe crer, e ele então creu. É preciso crer. Então eles creram. Além disso, eles abraçaram essas promessas. Eles tomaram essa promessa para si. Eles assumiram essa promessa para a sua vida. Eles se entregaram a essa promessa, assumindo-a na sua vida. E a consequência disso é que quando eles, vendo de longe, crendo e abraçando, eles confessaram. E o que diz aí que eles confessaram? No verso 13, na sua versão: confessaram que eles eram estrangeiros. Alguma versão diz peregrinos, estrangeiros e peregrinos. Estrangeiros e peregrinos na terra. Eram estrangeiros e peregrinos na terra. Tornaram-se filhos, confessaram que não faziam parte daquela história, mas pela graça de Jesus, eles abraçaram esta promessa. E o verso 14 então diz: porque os que isto dizem, declaram, claramente mostram que buscam uma pátria. Meus irmãos, nós somos encorajados a não desistirmos por isso. Nós somos encorajados a não desistirmos porque há uma promessa. Ela não está tão distante como estava para eles. Nós somos convocados a crer, a abraçar esta promessa. Nós somos encorajados a não desistirmos, confessando que nós estamos aqui de passagem.
Estamos aqui numa peregrinação. O hino dos embaixadores do rei, quando eu era garoto, ele agora foi alterado, é um outro hino, mas dizia: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Aqui nós somos forasteiros, aqui não é a nossa morada, por isso a gente não deve desistir, a gente não pode desistir, porque a caminhada não termina aqui. Quando, para a história que a gente vê, que a gente contempla, que a gente toca, encerra, é aí que está começando o mais lindo da caminhada. Quando a história palpável encerra, e que na nossa biografia vai constar a última data da nossa existência, é ali que começa a parte mais linda e mais completa. Eu sei que na nossa inclinação e nosso apego aqui para esta caminhada, a gente brinca, todo mundo quer o céu, mas não quer agora, quer depois. Eu sei, mas querendo agora ou depois, tem um dia que vai terminar. Um dia vai cessar. Um dia vai encerrar. É aí que começa a parte mais linda e mais completa. Diz que uma caravana proposta por um determinado pastor saiu numa peregrinação tentando ilustrar essa realidade da caminhada e de que o mais belo vem depois, e cada pessoa daquela caravana tinha que carregar uma cruz de madeira. Então todo mundo levava a sua cruz naquela caminhada, mas ninguém sabia para onde estava indo e nem quanto tempo duraria a caminhada. E todos eram encorajados a não abandonarem a cruz e nem a tomarem nenhuma medida que diminuísse o peso, o enfado da caminhada. Mas à medida que a coisa ia se tornando intensa, diz que alguns começaram a cortar algum pedaço da cruz. Está muito pesado, então cortava 10 centímetros. Quando você está com força, isso não representa nada. Mas quando você está cansado, 50 quilos, você tirou 2, 3 quilos, já dá um alívio tremendo. E ele então ia encorajando, ninguém fazia aquilo, e alguns permaneciam firmes, aí outros, num determinado momento da caminhada, tiravam mais um pedaço. Tinha gente que já estava com a cruz pela metade. E as estradas tinham aclives, declives, subidas, descidas, planas, com ondulações, cheias de pedras, de areia. Mas num determinado momento, em que já estavam todos bem cansados, ao chegarem num topo de uma subida, e eles presenciaram um lugar lindo do outro lado, nunca visto por eles, uma espécie de uma fazenda com gramas verdes, águas cristalinas e coisa linda, parecendo uma miragem, e aquilo foi renovado o ânimo.
O ânimo foi renovado, porque eles estavam próximos. Aquilo que estava longe agora foi visto. E então veio mais uma palavra de encorajamento. Nós estamos indo para aquele lugar. E com o ânimo renovado, eles prosseguiram. E logo, logo chegaram. Mas entre o local em que estavam e aquele lugar tão bonito, aquele paraíso, havia um riacho que não podia ser atravessado. Dentro da água. E todos foram orientados. A cruz que você está carregando tem a medida exata para servir de ponte de um lado ao outro. Todos podem colocar sua cruz e atravessar. E a surpresa é que aqueles que cortaram não puderam chegar do outro lado. Não puderam atravessar. Eu sei que você pode dizer, pastor, isso é uma história. É uma história, é verdade. Mas toda história tem um fim pedagógico. Nós estamos numa caminhada. Jesus disse, não desista. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia a sua cruz e siga-me. Não desista. Cada dia, não desista. Não desista. Nós vamos chegar lá do outro lado. Não vamos chegar pelos nossos méritos. Toda ilustração tem um valor relativo. Você não vai chegar porque você, é pela graça do Senhor. Mas quando as pessoas desistem, elas estão provando que não tiveram com Cristo uma experiência capaz de fazer suportar as aflições e as lutas. Não desista, não desistamos, vale a pena. Do outro lado, há um lugar lindo, agradável, sem dor, sem sofrimento. Vale a pena lutar, vale a pena resistir, vale a pena persistir, vale a pena continuar, não desistir, vale a pena. Um dia chegaremos lá do outro lado. Fique em pé, dê um abraço para o seu irmão e diga assim, meu irmão, não desista, minha irmã, não desista, está doendo, está difícil, não desista. Você está enfrentando alguma aflição? Não desista. Jesus disse uma vez, se alguém põe a mão no arado e olha para trás, se alguém lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Não é digno de mim. Não desista. Vamos louvar ao Senhor. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. E eu vou passar pela
seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. E eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Tanto me amar, vou passar pela cruz. Ela me vê, vou passar pela cruz. Erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico o meu erro, te agradeço, ó Jesus, pela cruz, pela cruz. Amém? Você já passou pela cruz? Se não passou, passe pela cruz. Passe pela cruz que é Jesus. E é nela, como diz o poeta, eu amo a mensagem da cruz. Não um amuleto, mas o que ela representa. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Tem que passar pela cruz. Pastor Tadeu, vem aqui para orar, por favor. A cantina missionária funciona hambúrguer com os adolescentes e jovens. É hambúrguer mesmo. Hambúrguer, tá bem? Adolescentes e jovens. Tem pastel também na cantina, Juliana. Então, se quiser, vamos lá. Curve sua cabeça, fale com o Senhor. Deus, muito obrigado por esse culto maravilhoso, onde nós podemos render graças e louvores ao Senhor, e onde fomos desafiados a não desistir, mas sim perseverar até o fim, para que possamos receber a coroa da vida e estar na eternidade com o Senhor. Pedimos ao Senhor que os nossos fardos e as nossas cruzes, elas não sejam diminuídas, Pai, mas que o Senhor nos dê forças para que possamos suportar, por amor ao Teu nome, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que essa mensagem ela seja completada em nosso coração e que de maneira alguma nós venhamos a viver de outra forma a não ser renunciando a nossa vida por amor ao Senhor. Abençoe as nossas vidas e nos guie e nos guarde em direção aos nossos lares, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar e coração silencioso, estamos encerrados. Vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada